Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: Eis aqui minha serva Bila. Recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e tenho vencido. E chamou-lhe Naphtali. Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: Afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Aser. Ora, saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia: É já pouco que me hajas tirado meu marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: Hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido. E chamou ao filho Isacar. Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. E disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Ao que lhe respondeu Jacó: Tu sabes como te hei servido e como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: Que te darei? Então respondeu Jacó: Não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó.
e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados, e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Gênesis 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor, então, a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Léia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário. Então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Léia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo que era seu. E, levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao 3º dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó:
Que fizeste, que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Porque fugiste ocultamente e me iludiste e não mo fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Léia e na tenda das duas servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu como coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar-Saduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. E também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E, tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E, partindo, voltou para o seu lugar. Gênesis 32.
Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom, tendo-lhes ordenado: Deste modo falareis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. E tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas. E mando comunicar isso ao meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú. E, em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: O Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada manada em separado, e disse a seus servos: Passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então responderás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. Ordenou igualmente ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: Aplacá-lo-ei com presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Foi, pois, o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: Porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis 33. Levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente,
Léia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegaram-se também Léia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram-se José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú: Que queres dizer com todo este bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: Não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão. Porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e porque tenho de tudo. Insistiu com ele, e ele o aceitou. Então Esaú disse: Ponhamo-nos a caminho e vamos. Eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Ao que disse Esaú: Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó: Para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho, em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez barracas para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo, em que estendera a sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar, e chamou-lhe Oel Eloé Israel. Gênesis 34. Diná, filha de Léia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, e, tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Assim se apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó, e, amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor seu pai: Consegue-me esta donzela por mulher. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso. E entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Também aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco. A terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquire propriedades. Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Exige de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a donzela por mulher. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e a Amor, seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã, e lhes disseram: Não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob esta única condição consentiremos: se vos tornardes como nós,
circuncidando-se todo varão entre vós. Então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa filha e nos iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. Mas sob uma única condição é que consentirão aqueles homens em habitar conosco para nos tornarmos um só povo. Se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas aquisições e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. Mataram também ao fio da espada a Amor e a Siquém, seu filho, e, tirando Diná da casa de Siquém, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens e todos os seus pequeninos e as suas mulheres levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído eu com minha casa. Ao que responderam: Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que pendiam das suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram. E o terror de Deus sobreveio às cidades que lhe estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, além de todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El-Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, ao qual se chamou Alom-Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei. Também a tua descendência depois de ti a darei. E Deus subiu dele, do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra. E sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite. E Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara.
Depois partiram de Betel, e, faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto e custou-lhe o dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Bet-Leém. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além de Migdal-Éder. Quando Israel habitava naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arba, Este-Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. E, exalando o espírito, morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram.